Bom dia, bom dia. Hoje é a nossa segunda aula sobre casa, né? Sobre a sua casa é o reflexo da sua vida. Na aula passada a gente falou bastante sobre isso e eu vi lá pessoas pedindo para a gente dar continuidade, porque eu sei que ainda tem muita coisa para se falar, mas eu vou complementar, né, um pouco daquilo que a gente falou na aula passada, para esclarecer um pouco mais. Lembrando, né, que a gente começou falando como que a casa te recebe, né? Como que a casa te recebe. Se hoje você chega na sua casa, o que você enxerga? Como ela te acolhe? Desde o momento lá fora, o externo, até o interno, a porta, se ela tem essa circulação ou se tem móveis impedindo essa circulação, se ela é clara, se ela tem boa iluminação, ou se ela está muito escura, né? Trazendo aquele aspecto muitas vezes de depressão. Pessoas que estão deprimidas, elas escolhem lugares escuros. Então é muito importante quando você tem alguém com uma percepção de que não está bem ou algum familiar que está deprimido, que você traga claridade, que você traga luz para esse ambiente, para que ela consiga ver luz, né? Olha só, escuridão e luz. Então ela tem que sair da escuridão e ir para a luz. Então, a casa, aqui, o nosso intuito maior é que você tenha muita consciência. E quando eu falo consciência, é que quando você olha para a tua casa, você não olhe só para ela como parede, como móveis, como o aspecto material, mas perceber o que tem por trás da casa, através de cada objeto que você tem nessa casa, através de cada símbolo, cada situação e perceber o que que isso interfere, o que não é não é o interfere, o que isso reflete, porque é um sinal de que muitas vezes aquele aspecto da sua casa, ele também está refletindo na sua vida. Então, muitas vezes não é só mudar a casa, é olhar para casa, fazer as mudanças, mas também ficar muito atento, porque após isso você pode buscar uma constelação para perceber, olha, eu já estava percebendo que as coisas não estavam fluindo. Agora que eu olhei para minha casa e vi que tá cheio de obstáculos, tá cheio de móveis, não consigo nada de novo, porque tá muito cheio de coisas. Agora fez mais sentido ainda. Então, é isso, sabe? É olhar para casa como uma casa que vai ajudar você a identificar o que está acontecendo na sua vida. E aí a gente separou por cômodos, né? Alguns cômodos eu falei na aula passada, mas de forma geral, se você entra na sua casa, é muito importante que você esteja sempre na posição de comando, né? Então, quando você visualiza o sofá da sua casa, ele nunca pode estar de costas para a parede, de costas para a pessoa que entra. A gente conversou na aula passada, onde você tem uma porta atrás, você se sente insegura. Num escritório, você nunca senta aonde tem uma porta atrás, porque você não vai render tanto no seu trabalho, porque você nunca sabe o que vem de trás. Então, isso é muito instintivo, né? Muito inconsciente. Então, são pequenos ajustes que muitas vezes fazem total diferença. Assim também, se você dormir perto de uma janela aberta, sabe? Se você está muito próximo a essa janela, você pode se sentir com dificuldade de dormir porque tem essa coisa da segurança, né? A janela, ela te traz uma insegurança quando ela está muito próximo à sua cabeceira, né? Aonde você deita. Então, se ela está ali na sua cabeceira, ela também pode prejudicar o seu sono. E isso tudo, né, gente, percebendo, às vezes a pessoa tem muita insônia e ela não percebe que ela enche o quarto de eletrodos, né, elétricos,
celular, televisão, material de trabalho, ela leva tudo pro quarto. Às vezes ela tem um monte de remédio na cabeceira. Então, tudo isso, gente, é energia. São coisas que você não pode deixar ali onde você dorme. Ali é um lugar de descanso, tá? Então, a gente está falando muito de limpar, organizar, destralhar. E aí a gente falou da cozinha, né? Que é importante, porque a cozinha ela traz muito essa coisa da fortuna, do dinheiro, porque ali você transforma os alimentos em comida. A mulher sábia, ela transforma o alimento em comida. Isso é muito ligado a essa prosperidade, né? A mulher gerencia a cozinha, o alimento, né? O alimento, a prosperidade. Então, sempre deixar tudo muito limpo, organizado, lembrando muito que o fogão é o rei da cozinha, então é muito importante que ele funcione, que ele esteja aí com todas as bocas funcionando, que ele esteja sempre limpo. A limpeza, a organização, ela faz parte, muitas vezes, de um momento da nossa vida onde a gente precisa colocar as coisas em ordem. Quando você não está no seu lugar dentro da família, a casa começa a ficar toda desorganizada, porque nada fica em ordem. E às vezes você descobre numa constelação que você nem é a primeira filha, que você, antes de você, teve um aborto, por exemplo. E aí você é a segunda filha. Então você não está na ordem. Se você não está na ordem dentro da tua família, você vai ter dificuldade em organizar casa, organizar os espaços que você trabalha em organização. Entende, gente? É, destralhar, tá? Tirar o que você não usa, tirar aquilo que é feio, tirar aquilo que não faz sentido ou que faz um sentido que não é bom. Quadros com imagens tristes, quadros com flechas, quadros que trazem imagens depressivas, de guerra. Observa as coisas que você tem com outros olhos e onde isso está na sua casa. Talvez exatamente naquela área da sua vida, né, em situações da sua vida, você também está vivendo a mesma coisa. É, quarto de criança, né? Olha que interessante. Meu filho está com 12 anos e mais ou menos, acho que uns 2 anos atrás, a mulher que trabalhava aqui em casa, ela olhou pro guarda-roupa e ela falou para mim, Su, quando ela foi colocar as roupas dentro do guarda-roupa, ela percebeu que, sabe quando não fica no cabide, assim, as roupas? Eu já tinha percebido, mas eu não tinha tomado consciência, porque os cabides eram de bebê. E daí eu colocava as camisetas meio que caíam, porque não ficava no cabide. Será que em algum setor a gente ainda não olha para os nossos filhos que já estão grandes, como se fossem bebês, né? Será que eu, como mãe, ainda não via o meu filho como um menino, ou hoje um pré-adolescente? Eu ainda tratava ele como um bebê, ou eu não queria que ele crescesse, né? Porque mãe é muito isso, né? A gente é o nosso eterno bebezinhos, os nossos filhos pequenos. E às vezes a gente tem quadro de bebê lá e o menino já tá namorando. E tem um quadrinho que é tão bonitinho dele, né? Com as bochechas rosas, e lá naquele quarto que não faz mais sentido. Ele cresceu. Então, olhar para o quarto das crianças, dos filhos, e perceber que é um espaço deles, mas que tem ali às vezes, coisas que refletem na sua relação com eles também. Vou ligar o ar aqui, que deu uma esquentada. Que mais, gente? Banheiro, tá? Banheiro é o local que a gente limpa as impurezas, é o local mais
impuro da nossa casa. Então é muito importante que você deixe o banheiro sempre limpo, que você coloque plantas no banheiro, a gente já vai falar sobre plantas, que a gente, que você possa deixar principalmente a porta do banheiro e a tampa do vaso fechadas, é muito importante isso. A Gisele falou que vai ter que mudar algumas coisas do quarto do menino dela de 9 anos. É isso aí. Eles crescem, né? Crescem, a gente às vezes ainda olha eles como pequenininhos. E é muito importante trazer isso para a gente e para eles, né? Que agora eles conseguem já fazer muitas coisas por conta própria, já não são mais tão dependentes de nós. E essa é a ideia, né? Que a gente é, aquele tem uma frase que diz, não sei, vamos ver se eu vou lembrar agora. Tem alguma coisa a ver com o sucesso do filho, tem muito a ver com a mãe, né? E com o pai, no sentido de liberar eles, liberá-los para a vida. Mas mãe tem esse cuidado, principalmente as mães que não têm os homens juntos, né? Os maridos, os pais, os filhos têm essa tendência de segurar mais, de acolher, de amorosidade. O pai, ele tem a função de levar para a vida, ele traz coragem de, desculpa, de impurar, de estabelecer limites. Então, essa seria a função mais do masculino. Isso também pode estar distorcido, né, dentro das casas ou pode estar faltando. Então, todos esses aspectos vocês podem constelar. Através de uma constelação, você vai entender o que está acontecendo na sua relação com o seu filho, o seu marido, seus filhos, aqui naquela família, naquela situação, no contexto aí. Gente, não existe coisa mais, acho que purificadora e que deixa o ambiente mais bonito e que é extremamente barato de colocar como decoração do que plantas. Vocês viram que eu fiz um cenário hoje? Tem uma plantinha aqui, aqui é uma zamioculca. Olha só que linda. É uma planta que é considerada a planta da fortuna. É uma planta que necessita pouca água, gente. É uma planta que você pode ter tranquilamente dentro de casa, ela se adapta na sombra. Se você observar nos bancos, que incrível, né? Porque aqui nos bancos da minha cidade tá cheio dessa planta. Por que será, né, que essa planta está nos bancos? Quem que trouxe isso, né? Quem que elaborou? Olha como que a instituição financeira, ela também está olhando para esse campo de energia. Então, observe nos bancos, quando você vai nos bancos, quanta planta tem fora e o quanta planta tem dentro dos bancos, não só fora. E olha como fica harmônico, né? Planta, ela é uma planta, normalmente não é uma coisa cara e deixa uma sensação gostosa, purifica o ar, limpa as energias ruins. Algumas são, nossa, hoje tá. Algumas são mais talvez do que outras, mas de forma geral, eu acredito que toda planta é maravilhosa. Toda planta tem benefícios intrínsecos. Algumas pessoas falam que não é muito interessante planta que cresce para baixo, que é melhor que ela cresça para cima. Mas como eu falei para vocês, eu acho que toda planta ela traz aí muitos benefícios e então escolha aquela que se adapta dentro de casa. E a gente falou de algumas, né? Até coloquei aqui, ó. Esse aqui é o bambu da sorte que a gente falou na aula passada. Muito fácil para quem quer começar. Vai pouca água, a zamioculca também vai pouca água. Então, assim, não vai, se eu esquecer de dar água uns dias, não vai morrer.
Não se preocupe, né? Vai viajar, ela vai voltar. Provavelmente ela vai estar viva quando você voltar. São plantas que não necessitam tanto cuidado. E tem algumas, né, que é aquela talvez vocês podem também buscar para usar dentro de casa, tem uma planta que se chama planta da felicidade. Imagina, né, colocar a planta da felicidade na sua sala, aonde você quer felicidade, né? Ela traz isso, segundo a lenda, né? Mas tudo bem, mesmo assim, é uma planta muito bonita para colocar dentro de casa. Tem a planta lírio da paz. Precisa um pouco mais de claridade, senão ela não dá a flor. Então, ela precisa um pouco de água. Ah, sim. Neiva, obrigada por lembrar. Quem quer trabalhar financeiro na vida, dinheiro em penca. Dinheiro em penca. Aqui na chácara eu tenho muito dinheiro em penca. Eu queria ter trazido para vocês mostrar, mas elas estão todas em vasos grandes. Então, eu acabei não pegando nenhuma. Mas ela se multiplica muito. E ela também gosta bastante de claridade ou sol. Então, dentro de casa, quando está muito na sombra, ela vai ficando feinha. Mas dinheiro em penca, alguns vão falar dinheirinho. Se procurar lá por dinheirinho, dinheiro em penca, tostão também. Tostão, para quem está anotando. É uma planta que se você pendurar ela, ela vai crescer para baixo. E se você plantar no chão, ela vai dar uma foragem. Tá? Quem mora aqui perto de mim pode vir buscar, que eu tenho bastante muda. Eu tenho muitas mudinhas para doar. Eu quero. Eu tenho penca, muito bom. Gente, tem alguém que quer falar sobre as mudanças aí que a gente está fazendo nessas aulas, que gostaria de colocar alguma coisa para a gente ouvir, se inspirar aí? Acho que é para falar menos hoje, eu acho que eu preciso falar mais. A Vera, Eu posso? claro. Eu tenho dinheiro em penca na janela da sala. É harmônico? Como eu falei para vocês, assim, eu não sou especialista em locais, né, em que planta e tudo mais, Hum. mas de forma geral, eu acho que toda planta, ela é sensacional. A energia, a beleza, a estética, então não tem erro, sabe? Aonde ela vai se adaptar, porque muitas vezes você falou, colocou na janela, provavelmente pega mais luminosidade e ela vai gostar muito mais do que se você colocasse no centro da sala, por exemplo. E talvez não pegue tanta, ou num quarto, né? Que eu acho que não se adaptaria tão bem. Muito legal, muito bom, tá? Do meu ponto de Agora que eu descobri porque meus lírios não dá flor, é só dá folhagem. Tem que ter mais claridade, então. claridade, é um pouquinho de sol, né? Toda flor, gente, precisa. Não pega Isso, sol. ó, eu acabei pegando aqui fora uma florzinha dessas. Alguns chamam de Maria sem vergonha. Não sei se dá para A ver. venta? Ela é a Maria sem vergonha, ela tem todas as cores. Essa aqui é branca. Mas olha que lindinha, né? Essa aqui é de sol, sabe? Tem bastante aqui fora, mas é de sol. As flores, a grande maioria de flor precisa sol. Então, a orquídea, que é uma planta que dura mais, assim, dentro de casa como decoração. Mas ela também depois precisa um pouco de claridade, a não ser que tem algumas que nem tanto, mas eu acredito que toda planta, a grande maioria das plantas que tem flor, elas necessitam de sol. Não sou especialista, tá? Se alguém souber mais aqui, alguém até falou que a Zamioculca aqui, a Neiva, né? Falou que quando chega pessoas aí com uma energia ruim, a planta ela fica amarelada. Sim, sim, gente, a gente sabe por várias pessoas que falam que teve uma visita aí e de repente uma planta morreu.
Por isso que é tão interessante perceber que é melhor a planta morrer do que você, né? Então, do que você pegar essa energia. Se a energia era tão ruim, a planta ela usou a vida dela para você. Então, infelizmente, às vezes algumas elas se doam por nós, felizmente ou infelizmente, mas então elas estão ali a serviço também dessa limpeza energética. E realmente tem gente que faz isso. Neiva, quer falar? Quer que abrir o áudio aqui para você? Tá falando aqui? Não pode abrir ou não, não pode? Quer falar, Neiva, ou não pode? Oi, tudo bem? Tudo bem? Pode abrir pode abrir também? Não. Posso. Opa, É então. só falta de conhecimento de mexer. Ah, tamo junto, estamos aprendendo. Fala, Neiva. Então, a Zamioculca, eu aprendi num curso, deixa eu só fechar aqui por causa do barulho. Aprendi num curso que você tira as folhas dela amarela, depois de ter uma visita, né? Ela pode amarelar, e aí você deve tirar essas folhas amarelas, ou marrom, né? Que seja. Eu E os achei. animais, a mesma coisa, que nem estava comentando sobre as plantas, que elas podem absorver e morrer. Os animais, mesma coisa, né? O gato, ele transmuta e o cachorro absorve, né? Seria isso. Perfeito, obrigada. E, Neiva, deixa eu te falar uma coisa com relação aos animais. Gente, os animais, eles também representam coisas para nós. Tem animal que tem Sim. câncer. Eles também recebem energia e muitas vezes eles se colocam no nosso lugar, eles assumem coisas por nós. E tem animais que estão representando crianças. Então, se você ou alguém da família que você está, ou que você conhece, teve um aborto, às vezes o cachorrinho ele está representando essa criança. É como se precisasse incluir esse bebê que não está sendo contado. E vocês podem ver, tem Uhum. realmente cachorros, animais que são bebês. As pessoas tratam aquilo lá como um bebê. Isso. E tem, né, gente? Então tem que perceber se isso também, se esse animal não está é, fazendo ele não está sendo animal, entende? Ele não está sendo cachorro, ele não está sendo gato, ele está representando alguma coisa para você. Isso é bem louco, tá? E a gente pode constelar animais. Eu constelei um animal um dia que eu lembro agora, mas era uma situação diferente, aonde eles tinham feito várias cirurgias já nesse animal e a gente precisava liberar esse animal para ele morrer mesmo, sabe? Para ele seguir a vida dele. E estava muito difícil para a família, então a gente fez uma constelação nesse sentido. No outro dia, o animalzinho seguiu o caminho dele. Morreu, né, gente? Porque Também. às vezes é a gente mesmo que segura, né? Uhum. Porque a A gente tem energia. tanto apego com aquele animal que ele se torna uma pessoa da família. Quem gosta e tem animal sabe que é assim que funciona. É. Obrigada, Neiva. Adorei sua contribuição. Muito bom. Bom dia para quem está chegando. Hoje tem bastante gente. Muito bom. Estão animados para fazer aqui. Alguém mais quer falar sobre as mudanças? Cadê a Thaís, que eu vi que um monte de saco de lixo e coisa e tal? Como que tá isso? A tarefa de vocês hoje ainda vai ser nesse sentido, de desentulhar a casa, gente. Desentulhar aquilo que está sobrando na sua casa. Então, e aí você vai fazer de que forma? Hoje eu vou usar uma estratégia com vocês para que vocês consigam com mais facilidade, porque às vezes a gente não consegue fazer isso em uma semana, às vezes isso vai meses para fazer o que a gente precisa ser feito dentro da casa, para fazer esse movimento de limpar, sabe? Limpar, desentulhar, porque você quer coisas novas. Então você vai mexer na energia das coisas que estão perto de você, porque você quer
mudança também. E aí você pode anotar por cômodos. Então, pega um papel e uma caneta e você coloca lá, na sala, o que que você precisa fazer? Ah, eu vou ter que limpar, eu vou ter que tirar tal coisa, eu vou ter que organizar a gaveta, vou ter que mandar lavar o sofá, porque faz tempo que não foi mexido. Vou ter que, às vezes, colocar alguma coisa num canto que está muito, não sei, né? Vou trazer uma planta para colocar lá. Coloquem por cômodos. Na cozinha, eu tenho que organizar as prateleiras, eu vou ter que limpar a geladeira. Vocês percebem que às vezes quando a gente começa é bastante coisa. Então, coloque por cômodos, faz uma lista, e aí quando você vai fazendo essas limpezas, essa organização, essa tiragem, né? Lembra na primeira aula a gente falou assim: você pode olhar coisas que você tem para doar, coisas que você pode vender e coisas que você simplesmente vai jogar no lixo, porque não serve, às vezes é só para reciclagem ou é lixo mesmo. Então, você divide isso. E aí você anota também agora por setores da sua casa. E você vai anotando, e quando você termina de fazer aquele local na sua casa, quando você termina, você vai lá e risca, sabe? Ai, dá uma satisfação quando você risca e fala, nossa, esse tá pronto, esse tá organizado, esse tá como eu queria. E às vezes, né, gente, vai aí um tempinho, principalmente para quem trabalha fora. Então, a atividade hoje ainda está voltada à casa, ainda do modo. Eu fiz, Sully, posso falar? Pode? Cadê você? Eu fiz várias. Peraí, tá com o áudio fechado. Só um pouquinho. Alô? Agora. Eu fiz várias limpezas aqui em casa, né? Logo depois, um dia, até te mandei as fotos, né? De brinquedo, coisas que estavam no quarto da minha filha, porque ela tem uma cama que é cama baú, e embaixo tinha muito brinquedo assim antigo, que é tudo quebrado, tudo peça velha. E aí ela estava na escola e eu aproveitei para fazer essa limpeza, porque se ela vê, tudo se torna o brinquedo preferido e não pode jogar fora. É na Aham. hora, assim, né? Daí tirei sacolas e sacolas de roupa também para doar, para jogar fora. Foi muito lixo. Tinha coisa na sala, porque a gente tem um painel assim que tem duas gavetonas. Ali estava cheio de coisa, agora não tem mais nada. Passei um pano ali. Nossa, fiz muita coisa, guria. Botei planta para dentro de casa, coloquei um bambu da sorte, né, que estava lá fora, trouxe ele para a sala. Coloquei uma planta no meu quarto também. Já deu assim uma melhorada aqui em casa. As panelas também. Nossa, quanta tampa que eu tinha! Muita tampa sem o pote, também deu algum saco de lixo e agora parece que o ambiente está até mais leve. Ai, que bom, muito bom. E que isso se Aham. reflita para você, né? Assim, que você está buscando Amém. leveza, porque você já vem, né, Thaís? Quantas constelações agora você já fez em buscando melhorar a prosperidade da tua vida e tudo mais. Então, isso vai se abrindo. Por isso que também é mais fácil Sim, desentulhar, porque você está em ressonância, você está fazendo constelação e mexendo na casa. Então, uma coisa leva a sim, outra, sabe? As pessoas fazem uhum, sim. terapia e vão. Porque a própria palavra, né? Deixa eu voltar aqui para vocês me verem. É, A própria palavra constelação já diz constela, mas tem que ter aração também, senão você não vai ter as mudanças que você precisa. Então, constela e ação, precisa ter ações. Então, que ações você vai fazer a partir de hoje? Que ações? Não consegui, assim, Cal, você não conseguiu, mas já está na energia. Isso aí, isso é normal, tá? Quando a gente começa num grupo, isso abrange mais pessoas, mesmo as pessoas não assistindo a aula, isso vai refletindo. Tem uma experiência que foi feita com macacos numa ilha, aonde alguns macacos começaram a lavar a comida, era acho que batata, se não me engano. Eles começaram a lavar as batatas na água do mar.
do mar ali que tinha. E a partir desse movimento de alguns, aí quando vê todos aqueles macacos daquela ilha começaram a fazer a mesma coisa, e aí, surpreendentemente, em outra ilha que não tinha contato nenhuma com essa ilha, macacos também começaram a fazer isso. Olha que interessante, que ressonância. E é assim, quando você faz, você é um campo vibratório. Imagina, você vai abrindo, daqui a pouco você vai perceber que os seus vizinhos ali que não estão fazendo aula, que as pessoas da sua família que não estão fazendo aula, mas estão fazendo umas mudanças interessantes, umas limpeza, fazendo umas mudanças muito interessantes, porque está em ressonância com nós. Olha que legal, né? Que responsabilidade também nossa de poder estar levando isso para outras pessoas. Sabe quando você joga uma pedrinha no açude? Aquela pedrinha ela faz ondas. É mais ou menos assim. Pensa que nós somos um campo vibratório e quando você muda você mesmo, você faz ondas e você abre a possibilidade de outras pessoas acessarem as mudanças. Isso para quem trabalha com constelação é muito verídico. Eu às vezes constelo uma pessoa da família e outras pessoas da família que foram, que estavam às vezes na própria constelação, porque pode ser irmão, pode ser pai, mãe, que não sabem, elas acabam vindo constelar também. E nem sabiam, sabe? Já aconteceu muito com irmãos que alguém constelou alguma coisa, depois o irmão veio também constelar e nem sabia, e eu também não falo, né? Mas como a gente acaba, às vezes, tendo cidades menores, a gente consegue pelo sobrenome, ou às vezes por alguma coisa identificar que são da mesma família. Mas a gente fica muito aqui, não fica abrindo isso, né, para as pessoas que vêm, porque o que a gente faz na constelação fica muito entre mim e o cliente. Fica muito entre nós essas mudanças, ou mesmo o que o cliente fala, né? Até por uma questão de emaranhado. Se eu ficar falando muito dessas coisas para outras pessoas, eu posso me envolver nessa história e carregar algum peso também. Então, a gente não fala, a gente trabalha e solta. Deu uma escurecida na imagem, porque deu uma nublada agora aqui, tá? Não sei se melhora com essa luz. Não? Veranize, melhora? Não? Deixar sem, então. Então tá bom. Gente, voltando para casa, tá? Só lembrando que vocês podem constelar casa. Vocês sabiam que dá para constelar casa? Se você constelar, por exemplo, no individual, que bom que alguns já sabem. Você pode pegar um boneco, né, representando a casa e pode pegar alguém aqui e ver o que acontece aqui nessa relação entre você e a casa. O que tem aqui nessa relação? Porque às vezes tem situações que você quer vender a sua casa e não vende. Qual que é a dificuldade dessa venda, de entrar uma outra pessoa, de entrar um comprador? Qual que seria o obstáculo para a venda? E aí a gente vai ver aquilo que está oculto, porque às vezes não é o preço, não é porque a casa é ruim, mas porque tem situações sistêmicas que impedem a venda. Uma situação sistêmica que eu já constelei é a mulher tinha dificuldade de vender a casa porque na família dela, os pais, a fala dos pais dela era muito assim, que patrimônio não se vende. Que patrimônio não se vende, que você precisa ter o patrimônio, principalmente casa. Tem que ter uma casa e não se vender, não pode se vender, patrimônio não se vende. Então, isso estava muito enraizado e essa crença,
lealdade aos pais, né, acabava impedindo a venda. Então, ela é como se eu quero vender, mas ao mesmo tempo tem algo dentro de mim que tem medo de vender. Porque daí eu vou ir contra tudo que eu aprendi dos meus pais, que os meus pais diziam que não se vende patrimônio. Outra situação, deixa eu lembrar aqui. Às vezes você é casada, quer vender a casa, mas um quer vender, você quer vender e o seu marido não quer. Então, como a casa é dos dois e não existe um acordo, fica confuso. Então, quer vender ou não quer? É quando se tem uma dúvida, não se vende. Dúvidas não se vendem. E isso também vale para terreno, isso vale para empresa, tá? Isso vale para carro. Tudo que você quer vender, você pode olhar numa constelação, vender ou melhorar, né? Ou entender o que acontece, porque tem casas que dão muito problema, sabe? Quando tem rachadura, quando tem filtração de água, quando dá problema elétrico. Tem casas que vivem com problemas. Então, perceber o que que tem nessa casa que ela gera isso. O que que tem por trás, né? Quem que morava antes nessa casa? Quem que eram os donos? Ah, bonita, né? Que hora que... Aqui estão pedindo para a gente fazer um movimento para vocês perceberem como que é isso no dia a dia. Gente, para fazer um movimento desses de constelação agora, a gente vai precisar pelo menos assim uns 50 minutos. E eu acho que vai se estender. Mas talvez em outro momento a gente faça para vocês verem, é uma boa ideia. E aqui fica de novo as percepções, tá? Porque é muito importante as percepções. A casa que você tá é de quem, né? Quem era essas pessoas que, ou como, com que dinheiro, de onde veio o dinheiro que você comprou essa casa? Tudo isso pode influenciar na casa que você vive hoje. Então, perceber o que tem por trás, o que está oculto. O que dificulta a sua convivência, ou a venda, ou a melhora, o que tem ali, tá? E isso também vale para outras coisas. Por exemplo, um outro exemplo aqui, a pessoa que ia vender a casa, ela estava com dificuldade de vender, mas ela tinha dificuldade, dentro da constelação apareceu que a mãe também tinha dificuldade, já teve essa dificuldade e a mãe vendeu uma casa e perdeu todo o dinheiro. Então, a filha ou o filho tem essa mesma dificuldade de vender, porque se eu vender, eu também vou perder como a minha mãe. Então, às vezes, inconscientemente, tem alguma ligação aí. Deixa eu ler aqui os comentários que veio umas perguntas. Se a casa é nova e dá esses caos que você mencionou mas que é nova, você é a única moradora. Aí tem que perceber o que que tem aí, né? Porque melhor ainda é quando a casa ela não tem uma história anterior, porque as paredes da casa, gente, elas têm memórias. Então, se teve uma pessoa que sofreu muito nessa casa antes de você, se teve uma pessoa que se divorciou, teve uma pessoa que morreu nessa casa, que se enforcou, que se matou. Tudo isso, casa, empresa, pode estar influenciando nesse local e na sua saúde, emocional. Essa semana passada eu constelei uma pessoa que falou que o nenezinho dela, eles estavam, quando eles estavam dentro de casa, o nenezinho chorava muito. E quando eles iam para fora da casa, o bebê parava de chorar. E ela sentia muito arrepios dentro de casa. Isso ela trouxe para mim. E aí ela foi comentando que o pai morreu e o pai era o dono dessa casa. Então,
a energia do pai ali, né? E às vezes a pessoa morre, mas ela ainda deixa, ela ainda segura as coisas que são dela. Tem que ver, né? Eu não sei exatamente o que tem em cada situação, mas precisa olhar. Dentro de uma constelação, a gente vai bem no ponto que precisa. Tá? Se o pessoal dos imóveis soubessem isso, né? Quanta imobiliária aí que tem casas e propriedades. E vocês já perceberam que tem local, comércio que abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre um monte de coisa e fecha e fecha. Gente, tem alguma coisa naquele local, e é claro, né, que as pessoas que vão até aquele local também estão em ressonância, né? Então não é só o local, é sempre você. Então não adianta mudar o local se você não mudar. Então, olhar o que tem em você, que você ressoa e busca esses ambientes. Então, casa nova com muito problema, pode investigar de onde veio o dinheiro para você comprar essa casa, o que aconteceu na família com as casas das pessoas anteriores. Às vezes, olha o que eu descobri esses dias. Eu comentei aqui com a minha amiga Carla Adams. Eu falei para ela, você acredita? Eu fui levar umas doações de algumas coisas que eu também estou desentulhando aqui e levei para uma pessoa que a casa queimou. A casa queimou, não é da minha cidade, é uma família que perdeu a casa através do fogo. E aí, levei essas coisas aqui na minha cidade para a mãe dessa pessoa. Então, o ponto de entrega é na casa da mãe. E conversando com a mãe, ela falou para mim que a casa dela, quando a filha, dessa filha que hoje perdeu a casa, a casa dessa senhora, a mãe, também pegou fogo quando a filha era pequena. Gente, eu chego a me arrepiar. Vocês percebem que loucura? Que loucura, gente. As mesmas gerações passando pelas mesmas coisas, casa pegando fogo. Meu Deus, o que que tem aqui, né? Eu aqui é uma constelação, né? Para que as netas não encontrem casas que peguem fogo também, né? Porque que louco, é, é muito padrão assim, né? De coisas acontecendo, inclusive com imóveis das pessoas. Por isso que tem gente que os avós perderam financeiramente após a venda um imóvel, daí vem os pais também perderam, daí vem filhos que começam a perder. Vocês têm que olhar para os padrões. Então, olhar para a casa de vocês e com outros olhos, né? Olhar para a história, olhar para o interno, olhar para as paredes, olhar para o que tem ali, mas olhar para a história da tua casa e a história da tua família com as casas. Já vamos além, né? Ó, já estamos indo além. Então, respira, né, gente? Porque é bastante coisa mesmo. E a gente só consegue mesmo ter certeza do que está acontecendo numa constelação. Mas eu vou deixar um mantra aqui para vocês, depois escrito para quem quiser vender casa, que acho que pode ajudar. Se alguém que tiver aí, né, nesse sentido de vender uma casa, uma propriedade e alguma coisa. E eu quero fazer uma meditação com vocês em relação à casa, tá? Então, talvez só essa meditação aqui já vá também trabalhar muita coisa. Então, vamos lá? Fechem os olhos de vocês. Quem consegue fechar, né? Quem não pode agora, talvez depois pega a gravação e volta e faz esse movimento com mais tranquilidade. É muito importante que você esteja num ambiente tranquilo, calmo, para você fazer esse movimento. Quanto mais aberta você estiver, mais você recebe, né? Então, abra-se para esse movimento. Respira.
E agora eu quero que você imagine a sua casa como se ela fosse um ser vivo. Você pode até imaginar que ela tem olhos, boca, pernas, braços. Imagina que ela é um ser vivo e que você vai agora conversar com a sua casa. Olha para sua casa e diga, primeiramente, eu vejo você, minha casa. Perceba já de imediato como que é falar isso. É um sentimento bom, é um sentimento de tristeza, é de alegria. Eu vejo você, minha casa. Obrigada por me acolher. Obrigada por ser o acolhimento meu e da minha família. Não importa se você já é minha ou se você é alugada, financiada, você é aonde eu estou agora. Eu estou hoje aqui conversando com você porque eu quero olhar para você com outros olhos. Por favor, me ajude a olhar para você de forma diferente, que eu consiga identificar aquilo que atrapalha você e a mim, que eu consiga identificar o que nos sobrecarrega, que eu consiga identificar aquilo que nos amarra, que eu consiga identificar com a sua ajuda aquilo que nos prejudica. Eu sinto muito se às vezes eu não cuido de você o suficiente. Eu sinto muito se às vezes até eu falo mal de você. Por favor, me olhe com amor se eu cuidar mais de você e de mim. Se eu te dar mais valor e eu me dar mais valor. Se eu talvez tiver que me desprender de você. Se eu tiver que buscar ajuda com relação a você. Eu quero melhorar a minha relação com você para que eu possa melhorar a minha relação comigo mesma.
Então, a partir de hoje, eu e você vamos fazer as mudanças necessárias. Eu e você estamos mais abertos à prosperidade. Eu agora me reconcilio com você e me abro para a prosperidade. Eu e você, minha casa, estamos abertos agora, estamos unidos agora para as mudanças necessárias. Respira, tá? Respira. Imagina talvez aí a sua mãe, a sua avó, principalmente as pessoas que também tinham aí suas dificuldades com casa, situações, alguém outro que você vem na sua cabeça. Coloque essa pessoa principal aí que vem na sua cabeça do lado da sua casa e diga para ela, em homenagem a você, eu farei diferente. Também por você. Respira. E, se necessário, leve essa pessoa junto para o movimento de transformação na sua casa. Nós, diga para você internamente, para você, para essa pessoa, para casa, nós agora estamos abertos à mudança nas nossas vidas. Nós agora estamos abertos à prosperidade. Respira e vá abrindo seus olhos, né? Voltando para o aqui e agora. E aí vocês já sabem das tarefas de vocês. Alguém quer falar da meditação? Anotem as fichas que vocês caíram. Muito sono e leseira. Gente, coloque música, tá? Talvez também. Veio agora, me veio para você. Coloca música aí dentro da sua casa. Tem músicas que são limpezas energéticas, tem músicas específicas, tem mantras, mas às vezes coloque uma música que deixa que saia desse campo de lerdeza, de sono. E lembra que sempre é um diagnóstico que vem para você, né? Ok, gente, tarefas lá, depois vocês coloquem para mim como que os insights a gente acompanha lá no grupo para mim saber como que tá. Mas é muito interessante, de novo, né? Fazer as tarefas. Tarefa de hoje, continuar desentulhando, separar o que é lixo, o que é reciclado, o que é para doar e o que pode ser até vendido para você comprar algo que precise também na sua casa. E aí, limpar, organizar, desentulhar e, se necessário, com a ajuda da lista, colocar no papel.
colocar no papel por cômodos, tudo que você precisa fazer em cada cômodo, e aí, no seu tempo, você vai fazendo e vai riscando, porque é um trabalho de tempo, não é nada de uma hora para outra, tudo é um processo. E assim também é a nossa vida, né? As nossas coisas são um processo. A gente não consegue, às vezes, resolver tudo de uma hora para outra. A constelação te ajuda muito nisso. Então, fica o convite novamente para quem teve algum insight, alguma situação, para trazer e constelar. Tanto no individual como no grupo, pode ser constelado. Gratidão, obrigada por vocês estarem ressoando através do reconhecimento da gratidão e sigam lá seus movimentos, tá? É muito importante que vocês façam as tarefas. Até mais, gente.